Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso seminário web aqui do Fundo Positivo e do portal Inbox. Eu sou Alexandre Pucci, jornalista, e o tema de hoje é: será que o Brasil está no caminho certo do combate à Mpox? Recebemos para conversar sobre o assunto o doutor José Davi Brito, que é infectologista do CEDIM de Brasília. Falamos sobre os caminhos que o Brasil traçou desde o surgimento da doença aqui. Falamos também sobre a nova administração do Ministério da Saúde, como vem administrando essa crise da Mpox, e também sobre a vacinação. Então confere aí e sempre esteja ligado nas nossas redes sociais e no nosso canal aqui do YouTube, porque teremos todos os meses seminários webs com os especialistas para tratarmos sobre a Mpox. Bom, doutor Davi, muito obrigado por topar falar aqui com a gente do portal Mpox. É um prazer recebê-lo e eu queria começar perguntando: saiu uma notícia que os Estados Unidos está próximo do fim da crise da Mpox no país. Aí eu queria saber como que eles conseguiram isso. Veja, a doença infecciosa, né? Você tem que, vamos dizer assim, compreender o cenário onde você desenvolve e quais são os determinantes que vão, por um lado, promover a transmissão e, por outro lado, bloquear essa transmissão, né? Você sabe que em todas elas, e a gente viu isso agora na Covid, a questão do fluxo das pessoas, do comportamento das pessoas que promovam esse contato entre alguém infectado e alguém suscetível é fundamental. Então, lá nos Estados Unidos, entraram pela parte do bloqueio como? Atingindo aqueles grupos mais vulneráveis, que são aqueles grupos que têm comportamentos de maior fragilidade, no sentido de se exporem a situações onde a transmissão funciona. hum? Então, como a gente sabe que é um vírus que se transmite por secreções respiratórias e por contato muito próximo, contato corpo com corpo, eles trabalharam isso numa campanha importante de informação e, obviamente, também colocaram um quantitativo de vacinação bem robusto em esses grupos de risco. E com isso, essas grandes medidas que tiveram muito impacto com a explicação para os grupos vulneráveis de que essa transmissão também poderia ter um componente de diminuição a partir de comportamentos de menor exposição, né? Então, você consegue trabalhar toda uma população que está, digamos assim, receptiva a essa informação, porque é uma informação que acaba se encaixando numa questão de cuidado, perto de uma infecção que também causou, digamos assim, um impacto muito grande, porque é uma infecção muito feia, vamos chamar de alguma forma pedagógica, as lesões, acomete os órgãos genitais, o ânus, o corpo todo, e as lesões são realmente de um aspecto que dá para a pessoa uma dimensão de uma coisa muito indesejável, porque isso também empurra, né, as pessoas a serem mais cuidadosas. Porque, veja bem, se você está perante, vamos dizer assim, uma gonorreia, uma sífilis, as lesões nem causam tanto sofrimento como o que acontece com a varíola símica, nem tem, né, a questão de acometer áreas com lesões muito feias, como uma gonorreia, onde também isso não tem importância. Então, aí você não tem esse impacto comportamental. Então, acho que se juntou tudo isso. Tá? Trabalhar o impacto, o fornecimento de vacinas de maneira muito importante naqueles locais de maior transmissão para as pessoas mais vulneráveis, e isso acabou com que esses grupos tivessem, então, digamos assim, uma tendência a comportamentos de maior contenção. A gente sabe que quando a gente fala de política pública, né, política de saúde, a questão territorial deve muito ser levada em conta, né? Mas os Uhum. Estados Unidos, neste momento, após esse anúncio e tudo que o senhor falou, ele deve ser um exemplo para o mundo seguir? Bom, você sabe que os Estados Unidos têm, digamos assim, um cerne de muita contradição em política pública de qualquer natureza, especialmente na saúde.
não é? Então, acredito que aí tem também essa política pública em locais onde políticas públicas são muito bem estruturadas, que por sorte foram locais onde também teve uma expressão da varíola símica em grandes proporções. Estou querendo dizer com isso, a Califórnia, Nova York, Boston, esses locais já têm uma tradição de dispositivos de saúde pública muito bem estruturados, de muita penetração, de muito conhecimento técnico e de muita comunicação bem feita. Né? Estou querendo dizer com isso que a gente, felizmente, como teve essa questão, vamos chamar assim, concentrada numa população mais vulnerável, você consegue ter, nesse sentido, políticas públicas muito mais eficazes, mas que também contou com essa distribuição, vamos chamar assim, geográfica favorável, porque nem todos os Estados Unidos você tem, né, estados ou condados, né, como eles dividem o país, que tenham, digamos assim, essa visão de saúde pública tão consagrada, né? É um país muito heterogêneo. Você viu o que aconteceu com a Covid-19. Se você vai ao recorte, por exemplo, da própria infecção pelo HIV, os níveis de adesão, os níveis de captação de pacientes são muito dessabonadores. Então, acho que no caso do Mpox, eles fizeram a coisa bem feita em locais com todo esse dispositivo de saúde pública muito bem montado, com uma localização de populações vulneráveis muito bem mapeado, e aí veio, então, provavelmente esse benefício. Eu não sei se eles vão conseguir completamente extinguir, né? Mas a gente, pelo que a gente viu também aqui no Brasil, o componente de comportamento, ou seja, da sensibilização da população alvo, da população mais vulnerável, também teve um importante benefício no manejo dessa infecção. O senhor acha que isso também teve uma, uma ajuda assim, entre muitas aspas, da Covid, né, da pandemia? Você acha que as pessoas agora estão mais preparadas ali para se comportarem num surto como foi da Mpox? Claro, para bem e para mal, né? A Covid, na minha opinião, ela foi muito mal conduzida em muitos lugares. Essa má condução levou também a muita, digamos assim, ausência de uma estrutura de comunicação para dar segurança às pessoas e para acolhê-las de forma adequada. Mas, de qualquer maneira, isso que você está querendo dizer, da sensibilização pelo medo, né, que, digamos assim, não é o melhor recurso de sensibilização, porque aí você pode ter atitudes totalmente fora do que a gente deseja para um bom controle, sem dúvida, as pessoas já estavam bem sensibilizadas pelos conceitos epidemiológicos, que nunca na vida se discutiram nessa extensão e com essa profundidade em quase todos os segmentos populacionais. O mais próximo que a gente tinha, que foi com a explosão da epidemia de AIDS, nunca teve tamanha, digamos, expansão, até porque, com a AIDS, novamente, como era uma população mais restrita, também não teve todas as, digamos, interseções econômicas, né, como aconteceu com a Covid, que a questão do isolamento social e todas as suas consequências econômicas muito sérias. Então, sim, esse preparo que toda a tragédia da Covid deixa em todos nós, sensibiliza, né, para a chegada de outras situações epidêmicas e, com certeza, se isso é bem manejado, também vai trazer benefícios, né, digamos, no acolhimento e na orientação das pessoas mais frágeis, mais vulneráveis para a exposição do vírus. Doutor, aqui nos dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde,
mostram que os números de casos de mpox em alguns países da América do Sul têm aumentado. Existe algum motivo por trás disso? É, quando você vai, sempre como te falei desde o início, tenho sido até redundante, isso aponta fundamentalmente a desestruturação de políticas de saúde para contenção de eventos epidêmicos, né? E em muitos países da América Latina, que por acaso estão passando também por sérias, digamos, crises econômicas, né? E onde não há também um desenvolvimento tão intenso nas políticas voltadas para o controle de infecções sexualmente transmissíveis, aí você vê uma espécie de desmonte que chega a um descaso, né? Quando fazem uma falsa priorização do que está acontecendo e, com certeza, os dispositivos que nesses países foram usados para conter o mpox foram muito pobres. Além disso, é, contudo e apesar de tudo, quando você compara com o Brasil, a gente tem uma tradição de saúde pública que foi destruída nos últimos 6 anos, mas mesmo destruída, existe uma questão do ponto de vista místico, né? Há um compromisso com tudo e apesar de tudo, nesse segmento de políticas públicas, que, claro, contrasta, né, com o que acontece nesses outros países onde isso não se estruturou dessa forma. E aí você vai ver essa tendência a crescimento. Todas essas doenças que são é, passíveis de controle a partir de dispositivos de saúde pública, quando esses dispositivos não são utilizados, você vai ver o alastramento e o crescimento desse modelo infeccioso. Agora, que bom que o senhor citou o Brasil. Eu queria falar do Brasil mesmo, assim. Quais foram, né? Nós vimos quando surgiu o surto de mpox e chegou o caso no Brasil, o Ministério da Saúde demorou muito para agir. A gente teve o ex-presidente da República, na época presidente, utilizando a mpox como uma forma ali de piada, né? Então, de uma forma geral, eu acredito que foi muito desastroso esse começo. Mas então, assim, de uma forma geral, até hoje, do início do surto até hoje, quais foram os acertos e quais foram os erros do Brasil para o senhor? Bom, é porque assim, quando chegou o mpox, a gente, e ainda nós estamos, né, com todo o Ministério da Saúde fragmentado e implodido da sua, digamos, política clássica de atingir com muita potência esse tipo de situações de emergência infecciosa. Por conta disso, o movimento foi lento, porém, as estruturas dentro do Ministério, que estou querendo dizer, os técnicos do Ministério da Saúde, os técnicos das secretarias estaduais, secretarias municipais, mesmo nesse cenário muito desfavorável, é desfavorável por quê? Por falta de recurso, por falta de meios financeiros para você estabelecer comunicação, por falta de uma infraestrutura de capilarização de informações. Mesmo com isso tudo, o Brasil tem uma base, né, em todas as suas esferas, União, estados e municípios, de saúde pública, que acaba respondendo e que responde se engajando, né, dando uma importância do tamanho real ao problema. E é por isso que a gente conseguiu. Lembra que o Brasil, é um país, né, de dimensões continentais, é um país com extremas diferenças regionais dentro das próprias regiões, que dificulta muito, mas mesmo assim você viu que uma situação que poderia ser bem pior do que foi, ela conseguiu ser mais contida. De novo, as cidades, os municípios onde mais aconteceu, por exemplo, São Paulo, com muita intensidade em São Paulo, a capital, Rio de Janeiro, própria Brasília, Distrito Federal, Goiás, são cidades onde tem uma rede de saúde pública razoável. Não é tão boa como deveria, mas tem técnicos que são extremamente engajados e que sempre vão ter uma resposta, como nós todos, né? Nós, por exemplo, os infectologistas, que é a porta de entrada disso,
imediatamente vamos desenvolver uma série de redes de contato, vamos pressionar, vamos participar diretamente nisso. Então, isso já faz parte de uma mística inserida na nossa prática. Agora, erros, a gente teve muita dificuldade dos fluxos para estabelecê-los, a gente correu pouco atrás da incorporação de medicação, muito embora a gente saiba que essa medicação também teve uma questão da distribuição mundial, porque ela teve um monopólio dos Estados Unidos e dos países europeus, então a sua distribuição foi muito menor do que poderia. Mesmo assim, chegou no Brasil um quantitativo que conseguiu ser utilizado. A questão da vacina, né, também é uma grande dificuldade, porque essa vacina foi feita fundamentalmente com uma visão de estratégia militar lá no início. Então, a disponibilização dessa vacina em quantitativo e mesmo o fluxo da vacina era bem difícil de acontecer. E, de fato, isso também ficou muito restrito a países, né, europeus dos Estados Unidos e os Estados Unidos. E lembra que um grande surto que teve em 2017 lá na África, eles não tiveram acesso a vacina nenhuma, né? Mesmo que foi um dos grandes pedidos para tentar que aquele surto não se alastrasse. Então, os nossos erros fundamentais advêm dessa estrutura que está muito desarticulada, uma estrutura que passou por um grande estresse de desprestígio, não de desprestígio interno, senão de desprestígio pelos gestores, né? Fundamentalmente o governo federal, onde você mencionou, nós tínhamos uma figura central é, absolutamente condenável, né? Nos seus conceitos, nos seus preconceitos, nas suas práticas, que, sem dúvida alguma, sempre são práticas criminosas, porque não vão ao cuidado de pessoas frágeis, né? Quem pega monkeypox, como quem pega sarampo, como quem pega qualquer doença infecciosa, dengue que seja, sem dúvida alguma é um indivíduo que se vulnerabilizou por alguma razão e, na medida que ele está acometido por aquela infecção, ele se torna muito mais vulnerável, muito mais frágil e, portanto, legitimamente tem direito aos melhores cuidados possíveis, além do que ele também tem que ser visto como uma fonte de transmissão e, portanto, também tem que ser priorizado para que nós continuemos fazendo uma visão coletiva de doença infecciosa. Quando você tem o poder central que não entende nada disso, a partir de uma tosquice intelectual muito bem definida, tudo você faz contra isso, né? Contra essa força que é muito grande. Agora, o senhor falou de vacina. Nós agora tivemos, nas últimas semanas, acho que há 2 semanas, 3 semanas, o anúncio do Ministério da Saúde que pessoas com HIV que estão no estágio mais grave vão começar a ser vacinadas, mas ainda está longe de a gente conseguir vacinar toda a população e muito menos a população de risco, né? A gente não vai conseguir nenhuma nem outra tão perto, tão logo. A gente sabe que é um problema por falta de fabricantes, falta de vacina. Como o senhor é, avalia isso? O senhor acha que vai demorar muito? O senhor acha que vai ser um processo mais rápido? Como que o senhor acha que vai ser a questão da vacinação no Brasil? Bom, o primeiro, né, partirmos da base da escassez, né? Como você sabe, todos nós sabemos, essa foi uma vacina feita. O princípio dessa vacina era muito a partir de uma dinâmica militar, né? De que você protegeria os contingentes de exército dos Estados Unidos nas suas tarefas, condenadas por mim desde o início. Então, não teve essa visão de uma vacina de saúde pública com uma produção ampla e restrita. Tanto é que ainda hoje você não tem essa produção dessa forma, né? Apesar de termos vivenciado esse surto nos países ocidentais, essa vacina é pouco produzida, né? Nesse anseio que você está falando, que é muito legítimo, de dar uma cobertura para pessoas vulneráveis. Então, o Brasil está fazendo hoje, porque lembra que essa vacina
chegou lá no último trimestre do ano passado, né? Agora que está sendo, vamos dizer, tiradas as catacumbas, né? Com muita intensidade, com muita rapidez, dentro do possível, porque todas essas cadeias de vacinação, primeiro elas foram tomadas, logicamente, como deve ser, pela pandemia, pela Covid, né? Então você desloca toda essa força de trabalho e de logística, sem dúvida, muito bem pensado para a Covid. E você vê que as outras coberturas estão terríveis, né? E, em segundo lugar, a escassez do imunógeno mesmo. Então, aí o que você tem que fazer? Priorizar os grupos, fundamentalmente, que foram os grupos que foram a óbito, né? Então, essa visão de distribuição de vacina para esse segmento que você mencionou, é porque aqui no Brasil também se juntou todo esse descalabro com o aumento de população HIV sem diagnóstico, ou com diagnóstico muito tardio. Isso se traduz em quê? Em pessoas que têm HIV, que quando são diagnosticadas já estão na fase de AIDS. E aí tem a interseccionalidade que aconteceu com Mpox, e essas pessoas, infelizmente, foram as mais vitimizadas. Então, quando você pensa num projeto de uso de vacinas, talvez você não está tão centrado na questão da transmissão, né? Que é digamos, o objetivo quando você vacina um grupo maior. E você está querendo reduzir, mitigar o fator morte. E também, né, secundariamente, tem outro grupo dos expostos, que é aí que você começa a trabalhar nessa outra, digamos, nessa outra seara de proteger a transmissão, de que a transmissão, de alguma forma, você bloqueie. E por aí você vai trabalhando com o que você tem, que é o que o Ministério tem feito, mas sim, respondendo a tua pergunta, isso tem tido uma agilidade. Eu trabalho aqui no DF, foram disponibilizados 4, 5 centros onde vai ter a vacinação, vai ter mais campanha de informação, que veja, você destrava o fundamental. Lembra que a população vulnerável é uma população, em grande parte, pertencente à LGBTQIA+, que já aquele governo terrível que nós tivemos, inominado, já tinha no seu cerne a eliminação, né, a necropolítica, como uma prática filosófica, se quer alguma filosofia pode estar dentro disso. Então, já você destrava isso e, com certeza, você vai ter muito mais impacto, né? Mas, veja, de novo, isso com um grande esforço, porque todos os sistemas de imunizações foram muito impactados pela política de desmonte de 6 anos para cá. Ela se assentou com o governo Bolsonaro, mas desde que começou o Temer, isso teve uma crise de desmonte brutal, né, em estados e municípios. Então, eu tenho uma visão otimista, né, até pela forma como foi disponibilizado, como foi publicado o protocolo, como está sendo tudo isso colocado em prática nos diferentes municípios. E é claro que vai acontecer que o número de vacina vai ser menor do que a gente desejaria, né? Mas tem pouca governabilidade do Brasil nesse sentido, né? Porque a produção, você viu, são dois imunógenos, os centros são muito pequenos, a escala industrial. Quando a gente está num país e num mundo que a norma é o capital, a vida é um valor menor. Então, eu não sei até onde essas indústrias vão investir em produção de vacina contra a Mpox, porque até agora não tem tido um aumento extraordinário dessas vacinas, né? E porque também você viu que, em boa parte dos países onde a Mpox foi mais explosivo, né, como Espanha, por exemplo, Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, teve um componente importante da questão do comportamento. Esse outro componente de prevenção, mal e mal teve um funcionamento que teve um impacto, né? Porque senão a gente teria Mpox em ascenso, e você veja bem que o que mais chamou a atenção foi que esse início explosivo teve muito
uma relação com aquelas festas, aqueles encontros, né, de comemorando o orgulho gay, onde muitas pessoas tiveram contato umas com as outras, e aí teve então toda a cadeia de transmissão fechada. Então, eu acho que isso aí é importante, né? O conhecimento epidemiológico, compartilhar isso intensamente com a população vulnerável, porque ela também tem um papel, né? Ela tem um papel importante em conhecer suas fragilidades e trabalhar em cima disso para um evento que realmente causa muito sofrimento, né? O mpox causa muito, muito sofrimento. Doutor, para encerrar, esse vídeo vai estar disponível no nosso site, mas também enviado para as organizações, né, que trabalham diretamente com saúde e população mais vulnerável, principalmente a população LGBTQIA+, e pessoas vivendo com HIV. Qual dica o senhor dá sobre prevenção até não termos uma vacina? O que as pessoas podem fazer, o que esses profissionais dessas organizações podem indicar para essas pessoas, no quesito prevenção? Bom, o primeiro é informação, né? E acho que isso que você está fazendo, que as ONGs estão se engajando, isso é fundamental, porque isso vai criando uma solidariedade, né, entre os frágeis, compartilhando informações de boa qualidade. Esse conceito de vulnerabilidade é fundamental, porque quando você fala população de risco, você coloca, vamos dizer assim, como uma coisa muito fria, né? Que não tem a ver com pessoas. Então, assim, o reconhecimento da vulnerabilidade tem um impacto gigantesco. Por quê? Porque aí você vai evitar situações, né, dentro do bom senso, que nem sempre o bom senso é uma boa definição, tá? Mas dentro do bom senso de evitar, então, essa multiplicidade de contatos, que a gente sabe quanto maior o número de pessoas que estão em contato por mais tempo, isso vai acontecer. Então, esses locais que você mencionou, locais como saunas, que são locais de encontro, são locais onde você tem, sim, maior risco de que isso venha a se transmitir. Mas eu acho que com a informação, pessoas que estão sintomáticas, por exemplo, já podem se isolar, procurar rapidamente o diagnóstico, e já com isso você vai tirando gente do jogo, né? Acho que é por aí que tem que funcionar, acho que isso tem que funcionar como uma cadeia de solidariedade entre as pessoas vulneráveis, respeitar muito as discussões sobre prazer, sobre atividade sexual, não colocar em cima disso mais preconceito que já se tem. E aí, senão você está numa campanha de inquisição. Não é por aí. Mas se tem que ter consciência, e essa consciência leva sempre uma contenção. Isso tem que também estar na cabeça, né? A contenção por conta de se reconhecer vulnerável. E, é claro, continuar na luta pela vacina. Você sabe que conquista se faz lutando, né? Isso não chega, a vacina não chegou do céu, chegou pelo movimento de pessoas organizadas, chegou pelo movimento de pessoas de saúde que estão engajadas. Então, a luta é fundamental, porque a gente sabe que quanto mais pressão tivermos, mais nós teremos esses benefícios e a vacina, então, deverá e poderá ser mais expandida. Assim esperamos, né, doutor? Muitíssimo obrigado pela sua participação, foi um prazer recebê-lo. O portal está sempre de portas abertas, sempre que o senhor quiser e tiver alguma informação, quiser compartilhar com a gente, vai ser sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e tomara que seja útil isso que a gente Já foi dividiu aqui muito com útil, vocês. muito útil. Tá? Muito obrigado, tenha um bom dia. Grande abraço. Tchau, tchau.